Vamos lá, pessoal. Bora dar continuidade ao nosso estudo de questões no padrão discursivo da UERJ, tá? UERJ, segunda fase. Bora lá. Questão de número 9 diz o seguinte: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou hoje, dia 18, a suspensão da venda de partes dos lotes de fraldas descartáveis de um modelo de uma determinada marca, recomendando que os consumidores que já tenham comprado unidades consideradas irregulares evitem utilizá-las. As fraldas dos lotes interditados pela Anvisa podem apresentar escurecimento em decorrência da oxidação do polímero, gel superabsorvente. No cotidiano, existe uma classe de polímeros superabsorventes que possui grande afinidade pela água, cujas estruturas moleculares são. Então, ele te dá aí a poliacrilamida e te dá o poliacrilato de sódio. Então, dois tipos de polímeros que têm grande a capacidade de absorver moléculas de água, grande afinidade por moléculas de água. Bora para os comandos. Está aqui, ó. Apresente a fórmula estrutural e a nomenclatura, segundo as regras da IUPAC, do monômero do poliacrilato de sódio, cujo polímero é de adição. Ok. Em seguida, indique o tipo de interação responsável pela absorção da água em cada um dos polímeros. Então, nós temos dois verbos de comando aqui que vão guiar o nosso raciocínio para executar essa questão da UERJ. Vamos lá. Quais são as teorias importantes aqui? Quais são as informações, o repertório de química que você deveria ter para performar bem numa questão como essa? Tá aqui, ó. Primeiro item importante aqui, que essa questão está cobrando de vocês o conhecimento de polímeros. Os polímeros são formados por meio de uma reação que nós chamamos na química de polimerização. Quando a gente faz uma reação de polimerização, você pega um número muito grande, então esse N aqui, ó, é um número muito grande, 2.000, 3.000, tá bom? Moléculas do que nós chamamos de monômeros, e você provoca uma reação onde você vai conectando, onde você vai ligando, onde você vai juntando esses monômeros, e a cadeia vai crescendo de tamanho. Você pega todos esses monômeros e encaixa numa cadeia só. Você une, você liga, você conecta, formando uma única molécula muito grande. E essa molécula muito grande é chamada na química de polímero. Existem muitos polímeros que são polímeros naturais, polissacarídeos, amido, glicogênio, borracha. Mas a gente também pode produzir polímeros em laboratório. Tá? A UERJ, o Enem, FUVEST, Unicamp geralmente cobram dois tipos clássicos de polímeros que nós conseguimos produzir em laboratório. Tá? Polímeros de adição e polímeros de condensação. Essa questão cobra especificamente o polímero de adição. Então, a gente vai falar sobre polímero de adição e mais para frente a gente vai fazer uma questão sobre polímero de condensação e eu vou te explicar como funciona. Tá? Geralmente, quando a gente faz polímeros de adição, o polímero recebe esse nome porque ele é formado por uma reação de adição. E a grande característica da reação de adição é que ela acontece com a quebra da ligação π. Então, normalmente, quando eu quero fazer um polímero de adição, o monômero costuma ser uma molécula pequena que contém ligação π. Então, um caso clássico aqui, ó, é o eteno ou etileno, uma molécula pequena que contém ligação π. Então, se eu juntar um número muito grande de moléculas de etileno, eu posso formar um polímero que vem do etileno. Ele é chamado de polietileno. Como que essa reação acontece? Está aqui, ó. Basicamente, a gente vai ajustar a pressão, a temperatura, muitas vezes acrescentar um catalisador para acelerar esse processo. E você tem muitas moléculas, está aqui, ó, um número muito grande de monômeros, de moléculas de etileno. E essas moléculas vão reagir entre si. Quando você começa a provocar a colisão, o choque dessas partículas, essa colisão gera energia suficiente para você romper a ligação π. A ligação π é uma ligação covalente, ela é feita de dois elétrons, está aqui, ó. E quando você rompe, quando você desmancha, quando você desfaz essa ligação, tá aqui, ó, a ligação que era dupla passa a ser uma ligação simples, e aqueles elétrons que formavam a ligação π, que foi desfeita, tá aqui, ó, eles abrem uma valência livre nesse carbono, uma valência livre nesse carbono. Isso gera radicais livres, ó, valências livres. Isso vai acontecer também com outra molécula de etileno, tá aqui, ó, de eteno. Você vai romper a ligação π, tá aqui, ó. A ligação que era dupla vira uma ligação simples. E você abre uma valência aqui e uma valência aqui, ó.
Essas valências que se formam permitem que você conecte, tá vendo, ó, uma cadeia do monômero e outra cadeia do monômero. Eles se ligam, ó. E você forma uma ligação simples que conecta esses dois fragmentos. E isso vai acontecendo sucessivamente, ó. Tá aqui, ó. Muitas vezes. Você rompe a ligação dupla, ela vira uma ligação simples. E aí você abre uma valência livre aqui, uma valência livre aqui, e você conecta esse monômero na cadeia. E a cadeia vai crescendo de tamanho, porque você vai grudando, ao romper a ligação π, aquele monômero na cadeia, e mais um monômero, e mais um monômero. E a cadeia vai se alongando. Tá aqui, ó, eu vou romper a ligação π, tá aqui, a ligação dupla vira uma ligação simples. Gero as valências livres, ó, que permitem que eu conecte os monômeros formando uma única cadeia. Então, repara que no polímero, a ligação dupla não existe mais, porque ela foi rompida durante o processo de polimerização. Tá? Você vai juntando, tá aqui, ó, todos esses caras numa mesma cadeia, você gerar uma cadeia muito longa, uma cadeia muito comprida, tá? Que é o polímero, no caso, o polímero do etileno, polietileno. Mas a grande característica de um polímero é que o polímero ele vai crescendo sempre repetindo o mesmo fragmento, o mesmo pedaço, o mesmo recorte de estrutura, a mesma unidade, ó. Então, ele vai repetindo grupinhos de CH2, ó. A gente chama isso de unidade de repetição. Por isso, quando eu quero representar um polímero, eu não preciso representar a cadeia toda do polímero. Tá? Até porque é algo inviável, tá? Às vezes a cadeia tem 3.000 átomos, 4.000 átomos. Se fosse isso, seria a única questão da prova. Talvez demorasse um dia inteiro para responder, tá? Eu não preciso representar a cadeia toda, eu preciso representar qual é a unidade que se repete na cadeia daquele polímero, porque eu posso ter uma dimensão de como ele se comporta. Ele vai repetindo aquele grupo. Então, quando eu quero escrever um polímero de adição no vestibular, qual é a diferença entre o monômero e o polímero? A reação que forma o polímero rompe a ligação π. Então, o monômero tem a ligação π, tem a dupla. O polímero não tem mais, porque essa ligação π foi rompida durante o processo de polimerização. Então, aqui a ligação é simples. Uma vez que você rompeu a ligação π, você encontrou a unidade de repetição. Então, esse polímero repete essa estrutura, repete essa estrutura, e a cadeia vai crescendo de tamanho, vai virando uma molécula muito grande. Então, o que eu faço? Quando você quebra a ligação π, você encontrou a unidade de repetição desse cara. Esse polímero cresce repetindo essa estrutura. E aí, para dar a ideia de continuidade, eu quero dar a ideia de que a cadeia cresce desse lado, repetindo essa estrutura. Você coloca uma ligação, mas não coloca nada na ponta, tá? É como se fosse uma valência, para dar a ideia de continuidade, como se fossem reticências para a química. Coloca uma valência desse lado, para dar a ideia de continuidade, que a cadeia cresce repetindo esse grupo. Coloca esse grupo entre parênteses. E como você está usando esse cara N vezes, e ele vai grudar tudo numa mesma cadeia, esse grupo se repete N vezes, ó, tá? Então, esse cara é o polímero do etileno, ó, ele é o polietileno. E isso vira um padrão para polímeros de adição. Tá aqui, ó. Se você pega esse cara aqui, ele é o propileno, tá? Se você juntar N, tá aqui, ó, um número muito grande de monômeros do propileno, e provocar a reação de polimerização, você vai romper a ligação π. Quando você rompe a ligação π, a ligação dupla vira uma ligação simples. E você encontrou a unidade de repetição desse cara. Então, esse polímero cresce repetindo, ó, quebra π e gruda de novo. Quebra π de outro monômero, abre a valência e gruda de novo, ó. E a cadeia vai crescendo, se repetindo, repetindo esse mesmo grupo. Por isso, você pode fazer o processo uma vez só. Quando você rompe a ligação π, a unidade de repetição aparece daquele polímero. A cadeia cresce repetindo esse bloco. Aí você coloca uma ligação representando a valência livre, ideia de continuidade. Coloca esse grupo entre parênteses e diz que ele se repete N vezes. Aí ele vira o polímero do propileno. Ele vira o polipropileno. Só que eu também consigo fazer o caminho de volta. Tá aqui, ó.
Se o cara te der o polímero, por exemplo, esse cara é o poliestireno. Ele é o polímero do estireno. Tá aqui, ó. Se o cara te der a fórmula química do polímero, poliestireno. Como é que você faz para descobrir? Tá aqui, ó. O polímero não tem mais a ligação pi. Tá aqui, ó. Como é que você faz para descobrir quem é o monômero? Você tira as valências, tá aqui, ó, e devolve a ligação pi que você rompeu. Então tá aqui, ó. Se você tem o polímero e seu objetivo é descobrir quem foi o monômero que deu origem àquele polímero, a gente faz o caminho de volta. O raciocínio é o contrário, ó. Eu apago as valências, tá aqui, ó, e eu devolvo a ligação pi, ó. Então esse é o monômero que dá origem ao poliestireno, tá? Ele se chama estireno. Então, se você usar um número muito grande de moléculas de estireno, numa condição adequada de pressão, temperatura e catalisador, você vai fazer ele virar um polímero, tá? Então, a gente troca as valências pela ligação pi de volta, quando eu quero fazer o contrário. Eu tenho um polímero e eu quero descobrir quem é o monômero. Que é exatamente o que essa questão cobrou da gente. Tá aqui, ó. Ela te deu o polímero, poliacrilato de sódio. Vou colocar aqui, ó. Ela te deu o polímero e perguntou qual é o monômero que dá origem a esse polímero. Que a gente faz? Tá aqui, ó. A gente tira as valências e devolve a ligação pi que foi rompida durante esse processo, ó. Então, se eu quero saber quem é o monômero que deu origem a esse cara, eu faço o caminho ao contrário. Eu tiro as valências e devolvo a ligação pi, que foi rompida durante o processo de polimerização. Então, esse aqui é o monômero que deu origem àquele polímero ali. Tá? Um polímero de adição, que eu quebrei a pi, produzi valências e fui ligando esse grupo várias vezes. Se eu tenho um polímero e quero saber quem é o monômero, eu tiro as valências e devolvo a ligação π, tá? Então a gente já está apto a responder a primeira parte dessa questão. Ele pediu para a gente, tá aqui, ó, escrever a fórmula, apresentar a fórmula estrutural e a nomenclatura do monômero do policlorato de sódio. Essa é a fórmula estrutural. Tá aqui, ó. Só vou escrever ela retinha aqui no gabarito, ó. CH2 dupla CH, tá aqui, ó. C dupla O menos Na mais. Tá? Esse cara é um sal orgânico, um sal orgânico. Todo sal, ele vem de um sal orgânico como esse, vem de um ácido carboxílico. E a nomenclatura do sal depende da nomenclatura do ácido. Tá? Se fosse o ácido carboxílico, seria o ácido prop, porque tem três carbonos, en, porque tem a dupla, e o ácido carboxílico termina com oico. Então seria o ácido propenoico. Como ele é um sal, é igual na outra química. Você troca o íco pelo átomo, o íco pelo átomo. Então, propenoico passa a ser propenoato. Troca o íco pelo átomo. E quem você colocou no lugar do hidrogênio? Você colocou o sódio, então propenoato de sódio, tá? Então, essa é a estrutura e esse é o nome desse cara. Então, a primeira parte da questão está resolvida. Depois, o que ele pediu? Ele quer o tipo de interação responsável pela absorção de água em cada um dos polímeros. Então, vamos por partes. Está aqui, ó. O que eu percebo na poliacrilamida? Que eu tenho muitas ligações NH. Tá aqui, ó. NH, NH, NH. Quando eu tenho uma molécula que tem muitas ligações NH ou ligações OH, a presença de ligações NH e a presença de ligações OH permitem que você combine essa molécula, interaja essa molécula com a água por meio de ligações de hidrogênio. Então, a interação que vai acontecer aqui serão ligações de hidrogênio, tá? As moléculas de água são moléculas polares, elas têm parte menos e parte mais, parte positiva e negativa, tá? O grupo NH também é um grupo
tá aqui, ó, que tem parte positiva e parte negativa, e você tem uma atração entre essas cargas. Só que essa interação aqui é chamada na química de ligação de hidrogênio. Então, a poliacrilamida tem uma grande capacidade de absorver moléculas de água, porque ela é um polímero. Então, ela tem muitos grupos NH. E esses grupos NH absorvem, grudam, interagem com a água por meio de ligações de hidrogênio. Por outro lado, no poliacrilato de sódio, o que você tem é íons, ó. Você tem carga, ó. Você tem esse grupo aqui, ó. Ele é um sal, um composto iônico, ó, O- e Na+. Nesse caso, você vai ter um íon. Você vai ter íons atraindo a molécula de água, ó. A parte positiva do íon, tá? O cátion gruda na parte negativa da água. Enquanto que a parte negativa, a parte positiva da água, aqui, ó, ela interage com a parte negativa, com o ânion. Então você tem íons grudando na água, íons colando na água. O mesmo que acontece quando você joga um sal em água, NaCl. A água dissolve, ela dissocia, tá, os íons, ela espalha os íons, e depois ela gruda, ela cola nos íons. Ela interage com os íons. Aqui acontece a mesma coisa, esse é um composto iônico. Então ele tem o mesmo padrão de interação dentro da água, mesmo que ele seja um polímero. Só que aqui a água é conhecida na química como um dipolo. Por que a água é um dipolo? Ela é um dipolo porque ela tem dois polos, ou parte menos e parte mais. Só que o sódio, ele é um íon. Então você tem um íon grudando no dipolo, um íon grudando no dipolo. Então essa interação na química aqui vai ser chamada de interação íon-dipolo. O Enem, inclusive, já teve uma questão que comparava exatamente essa relação. Você tem uma fralda cuja composição química é capaz de grudar a água, de absorver água por ligações de hidrogênio. E tem um outro modelo onde a composição química é um composto, um sal orgânico, tá? E ele atrai a água por íon dipolo. E ele perguntava qual das duas fraldas é mais eficiente. Se o cara tivesse perguntado para você aqui, entre a poliacrilamida e o poliacrilato de sódio, qual desses dois compostos é mais eficiente para absorver água? E a resposta seria o poliacrilato de sódio. Por quê? Porque ele absorve água por meio de interações íon dipolo. E a interação íon-dipolo é mais forte, ela é mais intensa do que a ligação de hidrogênio. Então, ele é mais eficiente ainda para absorver água do que a poliacrilamida. Tá? Quando ele pede para eu indicar a interação responsável na absorção de água, eu vou responder para o cara. Tá aqui, ó. Bora lá. Na poliacrilamida, a água se conecta, ela gruda, ela prende, ela interage com a cadeia do polímero por meio de ligações de hidrogênio. Só que aqui no gabarito, ó, eu não posso abreviar, ok, galera? Ligações de hidrogênio. Enquanto que no poliacrilato de sódio, a interação está aqui, ó. Você pode colocar assim, ó, interações íon-dipolo. Beleza? Então, vamos checar os nossos itens aqui, ó, que a questão pediu. Ele pediu para eu apresentar a fórmula estrutural e a nomenclatura do monômero do poliacrilato de sódio. Tá feito? Ele pediu para eu indicar o tipo de interação responsável pela absorção de água em cada um dos polímeros. Tá feito. Poliacrilamida, ligação de hidrogênio, poliacrilato de sódio, interações íon-dipolo. Então, galera, esse é o padrão de gabarito da questão de número 9. Muito boa essa questão, tá? Cobra o assunto polímeros, química orgânica, e cobra o assunto ligações químicas. Uma questão muito interessante.